Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e esse é mais um vídeo especial Enem do canal. Nesse eu vou falar sobre a tão temida, eita que a voz já não tá saindo mais, sobre a tão temida redação do Enem, aquela de que vocês tanto têm medo, aquela que tira o sono da galera, mas que na verdade nem é tão difícil assim. Hoje eu vou te dar o caminho das pedras, meu bem. Você pode ter certeza que se você assistir meu vídeo inteiro, e depois seguir os meus passos, você vai se dar super bem na redação, certo? Então respira fundo, tira essa, esse nervosismo de você e vamos falar sobre redação do Enem. Primeiro vamos falar sobre o Enem, o grande exame nacional do ensino médio. Vamos. O que o Enem quer de você, camarada? O que ele quer? Ele quer, o Enem se baseia no PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, e a grande tônica do PCN é que eles querem um estudante, um jovem, que seja cidadão. Então ele quer um jovem que olhe para o seu universo, que olhe para o seu país, que olhe para a sua comunidade, para a sua realidade social e seja capaz não só de perceber os problemas, mas de propor soluções para os problemas. De ver todas essas matérias que vocês estudam no seu dia a dia. Quando você vai fazer a redação do Enem, você tem que pensar o que a banca quer de mim. Porque cada banca são os organizadores dos diversos concursos por aí. Né? Você que às vezes nem vai fazer o Enem, está fazendo concurso, está fazendo o FCC, CESP, a bendita da CESP, né? E daí por diante. Você tem que pensar o que a banca quer. No Enem, a banca quer um cidadão. A banca quer um aluno que, assim, seja capaz de olhar para o seu redor, né, de interagir com o seu meio, que tenha conhecimentos além daqueles dados pela proposta de redação e que vá propor soluções para os problemas. Então você tem que falar ali como um jovem cidadão. Lembre-se sempre disso. Por que é tão importante você ter isso em mente? Porque você é um jovem cidadão usando a norma culta. Não vai me usar gíria, palavrão, essa linguagem que você usa na internet não rola, parça, tá? Então, toma cuidado com a sua linguagem, que é a primeira coisa que você tem que pensar. Porque são pontos que você perde de bobeira, sabe? Porque que é a primeira competência do Enem, da qual a gente já vai falar, mas poxa vida, né? Você não precisava perder esses pontos, afinal de contas, seus professores de português te ensinaram. Mas vamos lá. Então é isso que você tem que pensar. Pense, olhe para a proposta como um cidadão, certo? Vamos falar sobre o estilo de texto do Enem. Qual é o gênero textual exigido pelo Enem? É o texto dissertativo argumentativo. O que demônios é esse texto? O texto dissertativo, só dissertativo, ele é um texto informativo. É o texto científico feito para informar, para trazer informações. O texto argumentativo, só argumentativo, é um texto usado para convencer alguém de alguma coisa com base em argumentos. Quando eu junto os dois, eles viram super Pokémon. Eu tenho um texto dissertativo que informa e um texto argumentativo que convence. Então, o que você tem que fazer no seu texto? Ali dentro das suas 30 linhas, ó o milagre, né? Você tem que informar e convencer. Você tem que provar o seu ponto de vista. Isso não é nem em qualquer um. Vamos falar do gênero dissertativo argumentativo como um todo. Aí cada banca pede de um jeito, né? Então, o assunto é um, né? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Qualquer que seja a redação do Enem, da FUVEST, da FCC, da CESP, não sei. Pega sua proposta, leia os textos base, leia a proposta, o tema e planeje. Sempre falo, a gente não faz redação sem planejar. Essa coisa, vou poupar tempo sem planejar. Não, não vai. Você vai se perder. Você não sai da sua casa para ir à padaria sem saber quais ruas você vai, por quais ruas você vai passar. No texto a mesma coisa. Então você vai fazer um planejamento ali, tá? Pegou a prova do dia, que é ciências exatas e linguagens e redação. Olhou a prova, viu que tá tudo certinho, vai lá pro tema de redação primeiro. Larga a mão de fazer matemática primeiro. Olha o tema de redação. Faz seu planejamento. Qual é o tema? Beleza, é esse. Então eu vou, a partir desse tema, qual é a minha tese? O que eu vou provar? Fazer a tese. Eu já falo melhor dela. Essa tese, então, causa, consequência, exemplo. Mas assim, tudo rascunhadão mesmo, sabe? É um planejamento que você fez. Pronto, beleza. Aí vai lá, faz
umas 10 questões de matemática, vai lá, faz umas 10 questões de linguagens, volta para sua redação e agora escreve. Escreve com base no seu planejamento. Eu vou te dizer uma coisa. Se você, na hora de passar a sua redação a limpo, você não fez o planejamento, você resolveu mudar a sua redação, você se ferrou. Então, siga o seu planejamento. Respira, porque agora eu vou te contar uma coisa. Você não vai dar conta de falar de tudo. Então, qual é o principal num texto dissertativo argumentativo? Recorte. Você tem que recortar. O tema é água? Beleza, é um tema deste tamanho. Você vai transformar ele nesse tamanho. O que você vai falar de água? Você vai falar da crise hídrica no estado de São Paulo? Ah, mas se eu não falar da água no Nordeste, vão achar que eu sou despreparado. Não. Porque em 30 linhas não tem como você falar de tudo. Você vai recortar o tema. Esse tema ele tem que estar na sua introdução. Esse seu recorte. Recorta, fica feliz com isso. A vida é assim mesmo, não tem jeito. Tá? Então, recortou o seu tema, você vai criar a sua tese. O que é sua tese? A tese é o problema, é uma situação problema. Né? O que é essa situação problema? É o que você está tentando provar. O que você quer provar? Que o problema da a crise hídrica de São Paulo é causada pela má gestão política? Ela é causada pelo desperdício da população? Ela é causada porque os recursos não são suficientes para o tanto de população que existe? Então você vai criar a sua tese. Tá? Você fala bolacha ou biscoito? Por que o biscoito está certo? Por que bolacha está certo? É uma tese. Não é necessariamente uma coisa ruim, é uma situação problema. Então, vamos pegar a lei seca. Né? A lei seca, o que muita gente rodou naquele tema do Enem? Porque o tema não era a lei seca, eram os efeitos da lei seca. Toma bastante cuidado com isso, tá? Então, veja bem, delimite bem o tema. Provou sua tese? Vou te ensinar como é que você faz um texto dissertativo argumentativo. Todo problema tem uma causa e tem uma consequência. Eu vou tentar fazer os balãozinhos aqui, tá? Ele tem uma causa e uma consequência. Qual é a causa desse problema? Então você vai escolher quais são as causas da crise hídrica em São Paulo. A má gestão, o desperdício, a falta de recurso. Quais são as consequências da crise hídrica em São Paulo? E aí, o que acontece? Tem que fazer horário de revezamento, a galera fica sem tomar banho, né? O abastecimento fica prejudicado, e daí por diante. Então, tá vendo? Ó, primeiro parágrafo da redação dissertativa argumentativa. Você mostra a sua tese. Então, o que você vai provar? Para com essa vida de colocar atualmente. Nada de atualmente, nada de hoje em dia. Atualmente, hoje em dia, no nosso país, então, eu vou te jogar uma praga. Por quê? Filhote, você tá falando atualmente, você tá falando de hoje em dia. Corta isso da sua vida. Sabe? Tira essa coisa que nesse povo corta glúten, corta o atualmente hoje em dia, nos dias de hoje no país. Tira da sua vida. Porque assim, é desnecessário, tá? Hoje o estilo de texto que a gente pede é muito mais simples, então você não precisa enfeitar. Ele não vai achar, desculpa, que você sabe pouco porque você não está enfeitando. O que importa são seus argumentos. Então, beleza, cria a introdução ali, tá? Próximo parágrafo, causa. Qual é a causa? Dê exemplos dessa causa, exemplos práticos, o que aconteceu onde, ou então um livro, um filme que contenha isso. Na crise hídrica a gente pode citar o pré-modernismo quase todo e a geração de 30 quase toda, né? Eu posso citar Graciliano Ramos com Vidas Secas, eu posso citar Raquel de Queiroz com 15. Então, por quê? Porque isso traz uma coisa que o Enem preza muito, chamada repertório sociocultural. Então, é você saber além do que ele está te dando na proposta. Isso é muito importante. Cita uma música, né, que tem a ver, beleza, se tem consequência, se tem exemplo, bora, se tem a causa, se tem exemplo, bora para a consequência. O que está acontecendo, então? Quais são as consequências desse tema, dessa sua tese? Dá os exemplos ali, cita exemplo também. E aí, no outro parágrafo, você balanceia. O que pode acontecer, né? Ou então você faz um parágrafo só de exemplo. Aí você chega no final. O final, que é a conclusão, que a gente chama, porque o texto dissertativo argumentativo, o gênero tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão, ela muda de banca para banca. Na banca da FUVEST, Unicamp, você precisa retomar o tema e fazer um fechamento. Tá? Que é o dissertativo argumentativo clássico. Você está fazendo um fechamento, você está dando possíveis
soluções, talvez, ou então possíveis encaminhamentos para uma nova discussão, você está fechando sua discussão. No Enem, você tem que dar uma proposta de intervenção. E eu falo dela mais pro final, quando for falar especificamente de Enem, tá? Então, você fechou ali. Esse é seu texto dissertativo argumentativo. É como se você estivesse convencendo alguém de alguma coisa, sabe? Ah, o problema do bairro é esse. O que causou esse problema? Ah, qual foi a consequência desse problema? Então, como é que a gente fecha isso? Pronto, sabe? Não precisa ficar pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Se você não tiver repertório, se não tiver argumento, se não tiver exemplo, se não tiver ideia, parceiro, desiste dessa vida, entendeu? Pô, você estudou todo esse tempo, você não leu um jornal, você não acompanhou notícia no Twitter, você não viu nada nas aulas de atualidade, você jura? Então, larga a mão de fazer, tá? Agora, se você fez tudo isso, pode ficar tranquilo que independente do tema que for, você vai ter repertório. Por que eu falei pra você fazer o planejamento e depois ir pra prova? Porque normalmente a prova te dá os exemplos dos quais você precisa, né? A prova do dia anterior, de humanas e biológicas, também te deu os exemplos dos quais você precisa. Então, tá ali, sabe? Então, faz planejamento, lê a prova e aí volta para fazer sua redação, porque você já tem os exemplos. Agora vamos falar do Enem, do tão temido Enem. Ah, mas espera, a redação é diferente? Peraí que eu tô contando aqui. O tempo que eu tenho. A redação do Enem é diferente porque a gente já falou que ele espera um tipo diferente de estudante, porque nós temos a proposta de intervenção. Para conhecer a redação do Enem, como é que você vai ser avaliado? Existem 5 competências. Dessas 5 competências, cada uma vale 200, de 0 a 200 pontos e soma 1.000. Né? A gente tem 0, que, pô, o que você está fazendo aqui, você devia estar na sua casa. 40, que é ainda, assim, muito, muito precário. 80, que é abaixo do nível considerado regular. 120, que é o nível regular, o estudante regular de ensino médio, cumpriu ali o ensino médio, não tem nada de mais, mas também não tem nada de menos, tá? Pode ser aprovado. O 160, que é, tipo, bom, já não é regular, já é bom. E o 200, que é, ó, beleza, ótimo. E para cada competência você vai ser avaliado dentro desses 6, na verdade, né, que eu incluí o 0. Então, quais são as competências? Competência 1, norma culta. Competência 2, gênero, dissertativo, argumentativo e tema. Competência 3, argumentação. Competência 4, coesão. E competência 5, proposta de intervenção. Tá vendo como a proposta de intervenção é muito importante? Pera lá. Então vamos lá. Competência 1, norma culta. Vai entrar oralidade, procura evitar oralidade. Quer dizer, palavra que você usa oralmente, né, tá, então, sabe, gíria, palavrão nem pensar, faça-me o favor, né, colega? Pô, não. Toma cuidado com concordância, regência, acento, pontuação. Estuda um pouquinho de vírgula essa semana agora do Enem. Na verdade, você vai ter que estudar vírgula a sua vida inteira, porque vírgula é um saco. Com relação à crase e à acentuação, melhor não pôr. Você não tem certeza, não coloca. Por quê? Porque daí o corretor pode olhar e passar batido e falar, putz, esqueceu. Agora, se você coloca a crase e o acento no lugar errado, o corretor vai achar que você errou. Quer dizer, você realmente errou, né? Então é muito melhor você passar por esquecido do que botar no lugar errado. Pensa nisso na hora de passar sua redação a limpo, tá? Na competência 2, esse é avaliado em dois contextos. O primeiro é se você seguiu o texto dissertativo argumentativo, ou seja, você fez introdução, desenvolvimento e conclusão, você conseguiu desenvolver um texto coerente, beleza. E aí, o tema, você conseguiu desenvolver o tema? Você falou do tema ou você tangenciou o tema? Porque se você fugir do tema, aí sua redação é zerada, né? Sua redação vai ser zerada se você fizer menos de 7 linhas, fugir do tema, ir contra os direitos humanos ou colocar pedaços como receita de miojo e hino do Palmeiras que não tem nada a ver com o texto, né? Esse é novo. Aí ela vai ser zerada. Aí você rodou, parça, pode esperar o Enem do ano que vem, porque é muito difícil que você vai conseguir entrar em algum lugar sem a nota da redação. Mas, além disso, né, o que você precisa? Você precisa mostrar que você tem repertório sociocultural. Você precisa sair do senso comum.
Então, saia do mais do mesmo. Cite exemplos de outros países, cite exemplo da literatura, cite exemplo das áreas afins de conhecimento. Sabe? Pô, bacana você conseguir trazer a biologia, você conseguir trazer a química, a física, a matemática, a história, a sociologia, enfim. Qualquer coisa que não tá no texto base. Ah, eu não posso usar o texto base? Você pode, mas, pô, tá ali, sabe? Todo mundo vai usar. Você precisa ir além para poder mostrar que você é melhor. Então, se você usar, eles vão desconsiderar só para contagem de linha. Então, vamos supor que você citou 2 linhas do texto base, né, do texto de apoio. Se você escreveu 7 linhas, você rodou porque você escreveu menos do que o necessário. Agora, se escreveu mais, não vai contar muito na sua, no número de linhas lá, né? Então, tudo bem. Então, repertório sociocultural, colega. Repertório sociocultural. Dê exemplos fora do texto de apoio. A competência 3, que é a competência da argumentação, você consegue construir a sua argumentação? O argumento, a causa, ela bate com a consequência, né? Você deu exemplos consistentes, você conseguiu amarrar bem o seu texto, sabe? Você tem autoria. O que é autoria? Autoria é quando você lê o texto e vê a pessoa no texto. Não é uma reprodução de conhecimento. Você vê que é realmente alguém que tem ideias e que está defendendo suas próprias ideias. Então, isso é muito importante. A 4 é a coesão. Então, qual a diferença entre coerência e coesão? Coerência é a ideia, né? Aquilo faz sentido dentro do contexto em que vivemos. Coesão é o texto. Conectivos, conjunções, preposições, pontuação, né? Toma cuidado para usar as conjunções corretas, usa as adversativas no lugar certo. E aqui eu abro um parênteses, não usa porém para iniciar período. Eu não sei o que tem nessa literatura moderna que a galera tá usando porém para iniciar período, porém é uma conjunção adversativa. Ela só pode vir depois de uma vírgula, porque ela está contrariando aquilo que veio antes. É diferente das concessivas. Então, vamos para a aula de português aqui. O que é adversativa? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Sobretudo, etc. O porém e o mas, principalmente, eles não iniciam período, tá? A menina estava andando, vírgula, porém, vírgula, caiu. Ou teve um súbito cansaço. Não faz sentido a minha frase. Também minha frase não é coerente, mas é coesa. E como é que eu começo então? Começa com no entanto, sabe? Embora. Usa as concessivas melhor. Dá uma estudadinha melhor nas conjunções. Que mais? Aí vamos chegar na proposta de intervenção, né? Como eu trabalho a minha proposta de intervenção? Eu tenho que pensar assim, o Enem me propõe um problema, situação-problema. Essa situação-problema, ela tem que ser resolvida por 3 instâncias da sociedade. O governo, a comunidade e o indivíduo. Mas o governo tem que fazer. Colega, não adianta o governo colocar lixeira na cidade inteira se o indivíduo não joga o lixo na lixeira. Tá vendo como é tudo interligado? Tem que parar com essa história de que a culpa é toda do governo ou a culpa é toda do indivíduo. A culpa é de todo mundo e todo mundo tem que resolver a parada. É aqui que entra o cidadão do qual eu falei. Então, qual é o problema? O problema é... Vamos falar da água, né? Eu comecei falando da água, vou terminar falando da água. Eu não acho que a água vai ser um tema, mas quem sabe, né? O problema é a crise hídrica. Então, o que o governo pode fazer? O que o governo faz? Qual é a função do governo? Legislar, tributar, dentro desse tributar, isenção de imposto. Ele pode fiscalizar. Então, o governo pode criar leis para, ou criar políticas públicas para, isentar de impostos as empresas que têm um gasto menor de água. Ele pode tributar aqueles que gastam mais água do que o necessário, tá vendo? Isso. Aí, além do governo, a comunidade. Quem é a comunidade? São as empresas, são as ONGs. O que a comunidade pode fazer? As empresas podem passar a criar recursos de economia de água. O que o indivíduo pode fazer? O indivíduo ele pode fiscalizar o governo, porque é um dever nosso. Ele pode criar mecanismos de economia de água, né? Ele pode. Só que aí você tem que pensar assim, você tem que detalhar bem.
tá? Ele pode economizar a água da chuva para lavar a calçada. Isso é um detalhamento, tá vendo? Então, a proposta de intervenção, ela tem que ser completamente detalhada. Ela não pode ser assim, sabe, tá no ar, assim, é aéreo. Não é assim. Então, se você fizer uma proposta que envolva governo, comunidade e indivíduo, pronto, você tirou 200, olha que lindo. Porque não adianta nada você ter um texto lindo de FUVEST, sabe, que vai ganhar 200 nas 4 competências anteriores e na quinta você não vai conseguir dar uma proposta de intervenção, que acontece com muito aluno que eu vejo. Um texto é diferente do outro. E, eu posso colocar uma proposta de intervenção na FUVEST? Pode, eles não se importam, mas normalmente os temas deles não cabe uma proposta de intervenção neles. Então, o Enem é isso. Tá vendo como não foi difícil você chegar até aqui? Não foi difícil você pensar numa proposta de intervenção? Mas eu não vou saber o tema. O tema vai ser baseado em uma lei. Então, pesquisa quais as últimas leis que tem. Eu nem gosto muito de falar de trabalho. As últimas leis de trabalho, as leis das empregadas domésticas, ou a lei de violência feminina, sei lá. Veja nas aulas de atualidades. E quais são os efeitos dessa lei? O que causou essa lei? Por que foi obrigado a ter uma lei com relação ao trabalho doméstico? Quais as consequências dessa lei? Então vai estudando essa causa e consequência. Tem como fazer dissertativo argumentativo de uma forma histórica, de uma forma comparativa? Tem. Mas é uma semana do Enem, né? Não dá, fica meio difícil. Então faz desse jeito, tá? Outra coisa, enquanto você está fazendo em casa, terminou sua redação, o que você vai fazer? Você vai ler em voz alta. Por quê? Porque se tiver alguma parte que não tiver coerente ou não tiver coesa, você vai perceber. Quando você lê, você não percebe. Agora, quando você ouve, você percebe. Aí você vai conseguir arrolar aquilo ali. E aí no dia, então, fica calmo, tá? Que calmo, segura esse forninho. Porque não adianta você ficar nervoso. Eu sei que você vai ficar nervoso. Eu fico nervosa pelos meus alunos, né? Mas tenta respirar, faz aquela técnica de respiração. Respira longamente, expira devagar, pede para tomar água, pede para lavar o rosto. Se começar a tremer, a suar, pede para ir lá fora, então para um pouco, fecha o olho, dá uma respirada. Tá? Na hora de passar limpo, toma cuidado com a caneta. Se você tiver com uma compactor, o ideal é que você vá com a Bic, porque a compactor ela cria muita tinta no biquinho, assim, e aí a hora que você vai passar, ainda mais se é canhoto, né? Aí você sai arrastando tinta, seu texto fica feio. E a letra? Legível. Legível. Pode ser de forma? Legível. Tá? Posso misturar? Legível. Contanto que você diferencie maiúscula de minúscula, meu bem, você pode fazer a letra que for, desde que seja legível. Tá? Porque letra ilegível também zero. Ilegível é aquela assim, que você olha 5 vezes, você fala, desisto, não sei o que é esse demônio. Assim, a estética do seu texto, você não perde ponto por ela, mas com certeza, isso eu vou falar como corretora, né, como professora de redação, quando eu vejo um texto mal escrito, eu falo, puta, esse cara não teve o trabalho de, não precisa ser uma letra linda, redondinha, mas, pô, ele não se deu o trabalho de se apresentar bem pra mim, por que eu vou olhar bem pra ele? Sabe? Então mostra que você pelo menos se importou ali, faz uma letra legível, vai de uma margem a outra, faz o parágrafo certinho. Quantas linhas tem que ter um parágrafo? Entre 5 e 7 tá bom. Pode ser menos, pode ser mais, desde que seja coerente, desde que seja coeso, pode. Eu não recomendo um parágrafo com mais de 10 linhas, porque fica um porre, fica chato pra caramba, sabe? Mas, então divide esse parágrafo em 2 ali. E eu acho que é isso. Leva 3 canetas, sempre falo, leva 3 canetas Bic. Por quê? Uma vai falhar. Se você levar só uma, ela vai falhar, você pode ter certeza. Aí você tem uma, pra que a outra? Pra você vender pro coleguinha que esqueceu de levar. Vende por 5 que você consegue vender. Vai que a outra falha também, né? Você não sabe, você vai poder precisar. Mas enfim, leva as 3 canetas, você sabe que você não pode levar lápis, borrar essas coisas todas. Né? Usa seu espaço de rascunho para fazer a sua redação. Não muda na hora de passar a limpo. A não ser que você veja um erro. Agora, se você resolver mudar argumento, você ferrou com a sua redação. Tá? Não vai fazer isso. Tô nervoso, falta só um pouco, vou mudar. Não muda, faz exatamente o jeito que você fez ali.
Porque depois que passou, você vai ter comparação. Se você mudou, você sabe Deus o que você escreveu naquela redação, você só vai ter o espelho depois, aí você vai ficar mais nervoso. Enfim, outra coisa, vai pra prova do Enem como você fica em casa. Tranquilo, tá? De preferência sem maquiagem mesmo, porque daí você assusta os seus coleguinhas e aí você já sai na frente. Mas vai com roupa confortável, não vai com roupa apertada, não vai de salto, não vai. Pô, você vai passar a tarde inteira fazendo prova, filhote. Você não vai lá pra paquerar, porque se você tá indo lá pra paquerar, você tá fazendo isso muito errado, né, companheiro? Então vai confortável, leva água, leva uma comidinha, mas assim, não leva o boliche inteiro, filhote. Né? Não leva um monte de comida, porque senão aí você vai ficar nervoso, você vai comer tudo aquilo, você não vai fazer sua prova. Leva uma barra de cereal, uma bolacha de sal, aquela bolacha doce da Belvita que é boa porque tem aveia, e a aveia faz bem pro cérebro. Leva sua garrafa d'água, leva chiclete se você acha que chiclete te ajuda a concentrar, enfim, leva uma fruta e calma, tá? Calma, olha bem o local onde você vai fazer prova antes, para você não correr o risco de chegar atrasado. Veja se o local onde você vai fazer a prova tem ar-condicionado, porque se tiver, você tem que levar um casaco, porque senão você vai passar frio e isso vai influenciar na sua prova. E se não tiver ar-condicionado, você vai com a roupa mais fresca que você tiver, porque vai estar um calor do caramba. E aí você também, isso vai influenciar na sua prova, tá certo? Eu espero que o vídeo tenha ajudado, a mini aula, enfim, eu tentei fazer tudo o que eu falo o ano inteiro em 30 minutos. Espero que vocês se deem super bem, depois venham aqui me contar qual foi o tema, como é que vocês foram, se eu ajudei ou não. Obrigada por ter assistido até aqui, obrigada pela companhia, muito, muito boa sorte, sucesso no Enem, sucesso no vestibular. Obrigada por divulgar, compartilhar, favoritar essas coisas todas. Um beijo para vocês todos e até a próxima.